Crimeia está à beira de uma catástrofe, porque desta vez a Ucrânia fez de todos os ativos russos na Crimeia seu alvo e a ponte de Kerch está bem no meio desse alvo. A lança da Ucrânia é um míssil massivo de 7 toneladas, com uma ogiva de 1.150 kg. Na manhã de 30 de agosto, 3 mísseis de cruzeiro de longo alcance, cada um pesando 7 toneladas, foram disparados em sucessão da costa. Alguns minutos depois, eles explodiram no norte da península. No mesmo dia, enxames de drones abriram uma nova janela ao sondar lacunas na defesa aérea. Em seguida, veio o anúncio oficial de uma crise na base aérea de Simferopol e o radar S-400 cego. O primeiro limiar registrado foi a linha Armiansk na manhã de 30 de agosto. Fontes de notícias ucranianas relataram que um posto de guarda de fronteira do FSB e uma instalação de barcos de patrulha nas proximidades foram atingidos. Este detalhe foi reforçado por relatos de testemunhas locais e imagens de OSINT. Um vídeo de um lançamento triplo de mísseis de cruzeiro da costa, transmitido na mesma janela, mostrou que os lançamentos foram sequenciais e que os corredores de voo progrediram ao longo de uma rota planejada. Outro limiar foi observado no lado de Simferopol no mesmo dia. Por volta das 9h30 da manhã do dia 30 de agosto, foi relatada a atividade de drones na direção do aeroporto de Simferopol. Plataformas que monitoravam a aproximação dos drones à área logo compartilharam imagens de um incêndio perto do aeroporto. Até o final do dia, informações sobre a destruição de 2 helicópteros russos foram reunidas pela comunidade OSINT e pela mídia local. Dados preliminares obtidos pela comparação de imagens de satélite mostram que os helicópteros Mi-8 e Mi-24 foram destruídos no incêndio. Este ciclo continuou com o radares S-400 sendo desativados. No dia 30 de agosto, a inteligência militar relatou que componentes adicionais da família S-400, incluindo vários sistemas de radar e comunicação como o radar 96L6AP, foram desativados na Crimeia. A mídia local também relatou que elementos de vigilância costeira e uma instalação baseada em GLONASS foram atingidos no mesmo pacote. Este conteúdo mostra que a tríade de defesa aérea mais controle de comando, mais navegação, foi alvo ao mesmo tempo. A destruição de uma instalação do FSB na linha norte da Crimeia com mísseis de cruzeiro foi, na verdade, um aviso sonoro enviado a um único alvo. Esse aviso foi: Kerch esteja pronta, porque a Ucrânia agora implantou mísseis de cruzeiro de longo alcance produzidos internamente que combinam alcance, carga útil e precisão na mesma frase. Seu nome é Flamingo. Com um alcance de 3.000 km, uma ogiva de aproximadamente 1.150 kg e uma arquitetura de lançamento móvel representa um desafio para as camadas de defesa da Crimeia. A base do FSB foi a primeira abertura para este perfil. A verdadeira pressão está se acumulando em Kerch. O Kremlin sente isso. A série de incêndios na Crimeia mudou completamente o atual mapa de risco do ponto mais sensível da logística do Mar Negro Azov, ou seja, a ponte de Kerch. O que estamos discutindo hoje é mais do que um único ataque. É o nascimento de um regime de pressão contínua. Para apoiar a iniciativa da Ucrânia, há uma campanha de doação United 24 na descrição do vídeo. Antes de voltarmos ao que os mísseis Flamingo estão fazendo na Crimeia, gostaríamos de agradecer antecipadamente pelo seu apoio. A maneira curta de entender essa mudança é esta: o alcance agora é maior do que a geografia. A ogiva agora é tão pesada quanto o concreto, e o ponto de lançamento agora é tão flexível quanto o movimento. O ritmo que a defesa aérea da Crimeia conseguiu suportar até agora estava limitado a ameaças baratas e testes de vetor único. Flamingo adiciona pressão pesada, persistente e de múltiplos acessos em cima desse ritmo. Além disso, sua natureza de produção doméstica proporciona liberdade de uso sem restrições de terceiros. Essa liberdade torna a resposta à pergunta de quando e onde mais incerta para o lado da defesa. A incerteza é o problema mais caro para a defesa, porque cada incerteza requer pessoal adicional, baterias adicionais, patrulhas adicionais e orçamento adicional. As chamas vistas ao redor da Crimeia na manhã de 30 de agosto indicaram que esse orçamento aumentaria, mas que a verdadeira conta seria paga em Kerch. O ataque à instalação do FSB no norte da Crimeia e o elemento naval acompanhante mostraram que uma janela técnica havia se aberto. O incêndio de helicópteros estacionados em Simferopol durante o mesmo período foi outro sinal de pontos cegos temporários na imagem aérea. Mesmo algumas horas de interrupção poderiam ser suficientes para um míssil de longo alcance voando a baixa altitude, rente ao terreno, e com um perfil de sonar baixo usar a janela.
Portanto, a base do FSB não foi um fim, mas um começo. A mensagem era clara: eu decolo da costa, entro em baixa altitude e atravesso. Um único golpe não é suficiente para fazer tal declaração, mas ver imagens de danos em 3 camadas separadas em um único dia indica fadiga das camadas. Fadiga é uma palavra que enfrenta diretamente Kerch. O míssil Flamingo é uma plataforma de cruzeiro doméstica, com um alcance de 3.000 quilômetros, uma ogiva pesando mais de 1 tonelada e alta precisão. Em outras palavras, um míssil Flamingo lançado de Kiev, Ucrânia, poderia atingir muitas cidades russas, incluindo Moscou, e destruir muitas fábricas que alimentam a indústria de guerra da Rússia em minutos. Doméstico significa não ter que esperar permissão de Berlim ou Washington, e significa produzir quantos quiser. Com o presidente ucraniano atualmente relatando que 210 foram produzidos, se apenas 3 deles podem causar um grande caos na Crimeia, imagine o que dezenas deles poderiam fazer ao exército russo. Cruzeiro significa voar rente ao solo em baixa altitude para reduzir a visibilidade no radar. Ogiva pesada significa não limitar o conjunto de alvos apenas a depósitos expostos. Quando esses 3 elementos se combinam, um único ataque não promete milagres, mas é claramente afirmado que vários ataques com o plano certo podem criar uma paralisação prolongada. O que está acontecendo em torno da Crimeia diz exatamente isso. A base do FSB é uma cobertura. O arquivo dentro é Kerch. A ponte de Kerch tem sido um dos alvos mais simbólicos e reais desta guerra por anos. Simbólica porque produz uma imagem política. Real porque conecta a bacia de Azov com a logística terrestre do continente russo em uma única linha. Se as linhas forem quebradas, o resto do mapa se torna sem sentido por um tempo. Até agora, a ponte foi testada por métodos vindos do mar e subaquáticos. Às vezes sofreu danos pesados, às vezes foi rapidamente reparado. Mas agora, uma nova camada foi adicionada ao cenário, uma arma doméstica de longo alcance que pode se aproximar por terra, de áreas protegidas, de múltiplos eixos a baixa altitude, operando com um equilíbrio de quantidade sustentável de alto impacto. Essa camada muda não apenas a questão de onde atacar a ponte, mas também com que frequência ela será desafiada. É por isso que Flamingo não precisa ser promovido como um divisor de águas. Uma ogiva de 1.150 kg é pesada o suficiente para mudar planos. Pensar em quantos impactos são necessários para destruir a ponte está incorreto e nunca se deve cair na armadilha de emitir instruções táticas. No entanto, há uma realidade técnica. Uma carga útil na classe de ogivas de 1 tonelada, combinada com o tipo certo de munição e precisão, resultará em reparos prolongados e fechamento parcial dos pilares da ponte, vigas do tabuleiro ou tabuleiro. Este fechamento pode significar dias ou semanas. O plano, tipo e precisão variam dependendo da geometria. É aqui que a disciplina do Flamingo se destaca. A combinação de baixa altitude, seguimento do terreno e lançamento móvel significa que sua origem permanece instantaneamente ambígua. A ambiguidade exige que a defesa seja igualmente espessa em todos os lugares. A defesa não pode ser igualmente espessa em todos os lugares. Ninguém pode. É por isso que a ponte não é mais uma surpresa de um só golpe. É um elemento de pressão persistente. O ataque à base do FSB na Crimeia foi a primeira retórica dessa persistência. Vimos a frase: "Olha, o novo alcance está em jogo", acompanhada por chamas e fumaça. A segunda metade desta frase é muito mais crítica. Agora, olhe para a ponte. Se não for olhado agora, será olhado amanhã. Se não for olhado amanhã, será olhado novamente a cada rodada de pressão persistente. Porque o alcance não é mais uma limitação, é uma possibilidade. A carga útil não é mais, eu perfurei levemente, é, posso causar danos permanentes. O lançador móvel não está mais em algum lugar na costa. Está na costa, nas profundezas internas, presente enquanto é transportado e enquanto está escondido. Quando essas 3 peças se juntam, a declaração de defesa da ponte deve mudar. Quer proteger em todos os lugares, mas não pode proteger completamente em lugar nenhum. Este é o poder político do Flamingo. Há muitas coisas que pode fazer, mas não todas de uma vez. Primeiro, endurecimento físico e dissimulação ao redor da ponte. Segundo, densificação da rede de radares de baixa altitude e aumento do número de interceptores de curto alcance. Terceiro, intensificação da interferência eletrônica. Quarto, deslocamento dos centros de comando para locais mais dispersos e profundos. Quinto, aceleração dos ciclos de ataque de reconhecimento visando localizar pontos de lançamento. Sim, todas essas são tecnicamente possíveis, mas cada uma é cara. Cada uma requer pessoal treinado.
e cada uma requer peças de reposição e ciclos de manutenção. Todas essas medidas, quando combinadas, reduzem o risco, mas não o eliminam e não podem ser realizadas todas ao mesmo tempo. Quando você desloca uma bateria mais para o interior, deixa uma lacuna perto da linha de frente. Quando você move um radar para a área da ponte, você o retira de um campo de aviação. Quando você acumula pantsirs em Kerch, você reduz a densidade ao redor do porto. Este é um jogo de 3 cartas. Quando você fecha uma, você abre outra. Flamingo prospera precisamente nos espaços abertos deste jogo. Mas e se a defesa resolver isso completamente? Não resolve completamente. Mesmo as defesas aéreas mais espessas do mundo não conseguem alcançar vazamento zero contra combinações de baixa altitude, multi-eixo e em salva, especialmente quando o instrumento de ataque é portátil e usado com ameaças baratas. Eventos recentes na frente da Crimeia já mostram que as camadas estão fatigadas. E pontos cegos estão se formando em intervalos curtos. Incêndios de helicópteros, perdas de radar e comunicação. O incêndio na instalação do FSB, esses não são eventos isolados. Juntos, eles são significativos. Quando lidos em conjunto, dizem uma coisa sobre o destino de Kerch. Você será constantemente testado. Em outras palavras, antes da janela principal para usar um sistema de longo alcance como o Flamingo, a camada S-400 é enfraquecida. Redes de radar e comunicação são cortadas. Em seguida, ataques de cruzeiro são lançados com uma maior probabilidade de sucesso. Uma vez que o ciclo é bem sucedido, ele pode ser replicado. Uma vez replicado, torna-se sustentável. Quando se torna sustentável, alvos de alto valor, como Kerch, tornam-se vulneráveis não apenas simbolicamente, mas operacionalmente. Uma ponte sob teste constante é um dos alvos de mais alta prioridade. Se a política não pode suportar esse peso, o plano muda. Quando o planejamento muda, o ritmo na linha de frente diminui. O ritmo é o recurso mais caro na guerra. O problema fundamental que a Rússia enfrenta hoje está relacionado à manutenção do ritmo. Manter o ritmo em linhas estendidas requer equilibrar constantemente a carga pesada, combustível, munição, peças de reposição, mão de obra, horas de treinamento, intervalos de manutenção. Kerch é a junta desse equilíbrio. Se houver vazamento, cada item fecha com custos crescentes. É por isso que é caro para um míssil de longo alcance em torno da Crimeia exercer pressão persistente em vez de pressão de uma noite. Flamingo existe não para derrubar um grande alvo com cada tiro, mas para perturbar esse ritmo. Quando você perturba o ritmo, reduz a qualidade de cada decisão tomada pelo outro lado. À medida que a qualidade diminui, pequenas cadeias irreversíveis se formam na linha de frente. Em um cenário direcionado a pontes, a palavra crítica é repetir. O custo da repetição aumenta não para o atacante, mas para o defensor. O atacante busca uma janela com um custo semelhante em cada tentativa. O defensor paga por uma nova bateria, uma nova patrulha, um novo radar, um novo reforço da ponte e um novo prémio de seguro em cada tentativa. O prémio é pago não apenas pela ponte, mas por cada linha secundária que a alimenta. Isso se torna o item visível na conta invisível da guerra. Cada novo risco que recai sobre Kerch lança uma sombra sobre portos, balsas e linhas ferroviárias. A sombra se traduz em desaceleração na economia. A desaceleração é sentida como atraso no campo. Neste ponto, o debate, o Flamingo é caro ou barato, vem à tona. Os números exatos dos custos unitários não são públicos, mas a filosofia da plataforma é clara, suficientemente sofisticada, repetível, compatível com o campo. O significado político desta tríade é pressão sustentável. Pressão sustentável não significa um único grande surto em um mês. Significa pequenos surtos toda semana, sirenes curtas todas as noites, pequenos atrasos todos os dias. O quadro que emerge na Crimeia aponta precisamente para esse ritmo. Cada breve intervalo em que as defesas aéreas são violadas é um convite para ataques de longo alcance. À medida que o convite é aceito, a defesa gasta mais, cansa mais e se desgasta mais. O sistema desgastado colapsa inesperadamente uma noite. O Kremlin quer manter a imagem de dissuasão, mas essa imagem já não caminha sobre o tabuleiro da ponte. A imagem não é tão sólida quanto as grossas barras de ferro construídas nos pilares da ponte. Porque a base da dissuasão é o mito da invulnerabilidade. Não é um único golpe que destrói o mito, é a pressão repetida. O ataque à base do FSB na Crimeia foi uma marca grossa traçada sobre esse mito. As subsequentes perdas de helicópteros e radares S-400 transformaram essa marca em uma letra. Essa letra diz Kerch. Esse som chegou às salas de tomada de decisão em Moscou. A pergunta agora feita nessas salas de decisão não é quantas baterias são suficientes, mas quais baterias podemos retirar de onde? Essa pergunta em si é uma admissão. Poderia Kerch ser completamente destruída? O jargão técnico diz isso.
O tipo certo de ogiva, os pontos de impacto corretos e repetição suficiente podem desativar efetivamente a ponte por um longo tempo. Em alguns cenários pode comprometer sua integridade estrutural. A frase "desativado efetivamente" é importante aqui porque, na guerra, o objetivo muitas vezes não é a destruição total, mas o fechamento a longo prazo. Longas paralisações aumentam os custos de transporte, interrompem cadeias de suprimentos, perturbam o planejamento de pessoal e minam o moral. Os parâmetros de alcance e carga útil do Flamingo tornam este alvo de longa paralisação realista. Este realismo produz consequências políticas. A defesa começa a falar sobre quanto em vez de porquê, e quanto à pressão internacional. Claro, isso aumenta, porque destruir um símbolo político de alto nível poderia levar a guerra além das fronteiras da Ucrânia. Naturalmente, o Ocidente não quer arriscar essa possibilidade, mas essa pressão não elimina o alcance e a carga útil que a Ucrânia criou. E a janela de negociação da Ucrânia torna-se mais visível. Quando a cortina se levanta, outros alvos são mencionados junto com a ponte. Não é necessário nomeá-los, mas quando palavras como combustível, comando e comunicação aparecem lado a lado, todos entendem quais pontos entraram no grupo de risco. As vozes que zombam da história rosa do Flamingo podem estar se apoiando no cansaço emocional da guerra, mas o metal no chão fala a linguagem do valor físico, não da zombaria. Quando a matemática de alcance, a física da ogiva e a arquitetura de lançamento se juntam, o que emerge não é uma piada, mas a realidade. A realidade é o incêndio da instalação do FSB. A realidade é o incêndio dos helicópteros. A realidade é a falha dos elementos de radar e comunicação. E a soma dessas realidades torna a ponte mais frágil do que nunca. A fragilidade cresce não com um único golpe, mas com pressão persistente. A defesa da Crimeia está agora sob um novo regime de penetração? Sim, porque em um dia vimos danos em 3 áreas diferentes e na mesma semana foi anunciada a perda de nós críticos na rede de defesa aérea. Esta foi a primeira semana do regime de penetração. À medida que este regime continua, a linha de pressão sobre a ponte se intensifica, dia ou noite, mas todos os dias e todas as noites, parte da atenção da defesa está focada na ponte. Se queres fechar durante a noite, o que acontece com a frente? A resposta não se mede apenas em quilómetros. A qualidade das decisões diminui. Rotas se diversificam, faixas de proteção são reforçadas, as cargas são transferidas, as alternativas de ferro e navio excedem a capacidade e os planos ferroviários são reescritos. Tudo isso é feito, mas a um custo. O custo é o atraso. Os atrasos não são visíveis linha por linha na frente, mas acumulam-se em soldados, combustível, peças de reposição, munições e alimentos, manifestando-se eventualmente como uma lacuna significativa em um único dia. Este é o impacto estratégico do Flamingo. Aumenta a probabilidade dessa lacuna dia após dia. O que aconteceu na Crimeia esta semana pode ser resumido em uma única mensagem: a imunidade acabou. Esta frase é construída não para ostentação, mas para planejamento. O primeiro passo no planejamento é que Kerch será testada repetidamente. O segundo passo, a defesa se tornará mais cara a cada teste. O terceiro passo, em algum momento, a política perderá o equilíbrio entre custo e imagem. O quarto passo, o impulso mudará a favor do lado atacante. Se essas 4 linhas foram escritas, o título das páginas restantes é claro: o efeito Flamingo. Em conclusão, a instalação do FSB que você viu queimando na Crimeia foi apenas uma pequena parte desta história. A verdadeira história será escrita em Kerch. Um alcance de 3.000 km, uma ogiva de 1.150 kg e um sistema de lançamento móvel transformaram o período difícil, mas possível para a ponte em um persistente e caro. A defesa da Crimeia não colapsou, foi rompida. Mesmo que a brecha seja fechada, ela se reabrirá, porque o lado atacante agora tem o ritmo, não apenas uma exibição única. Esse ritmo é o que a defesa mais odeia. O ritmo encurta o tempo de decisão, aumenta a margem de erro e perturba o ritmo. E quem quer que interrompa o ritmo define a agenda. Kerch está no topo da agenda de hoje. Esta linha está se tornando mais ousada em vez de desaparecer, porque desta vez a mensagem foi escrita não para um único dia, mas para muitos dias. Agora vamos registrar a pergunta em sua forma mais clara. A Ucrânia pode agora facilmente atingir a Crimeia, e Kerch em particular? Sim, porque o alcance não é um obstáculo. Sim, porque a ogiva é pesada o suficiente para criar uma zona de destruição e os lançadores móveis criam imprevisibilidade. Além disso, a fadiga na defesa aérea deixa pontos cegos em intervalos curtos.
Agora, a pressão persistente está acelerando a transformação da ponte de um símbolo para um elo fraco. O ataque à base do FSB foi apenas uma prévia. O pano está agora subindo sobre Kersh. Obrigado por assistir. Por assistir. Por assistir.